Há momentos em que o silêncio de Deus parece ecoar mais alto do que qualquer oração que sai de nossos lábios. São dias em que as palavras se perdem no peito e tudo o que resta é o peso do porquê. Talvez você também esteja aí, sentindo que cada passo é um esforço, que cada lágrima derramada no travesseiro é um grito mudo de esperança. Mas mesmo na escuridão, mesmo quando as respostas não chegam, algo nos chama a não desistir. É como uma brisa que sussurra: confia, estou aqui. Porque há um amor que não se apaga, mesmo quando as circunstâncias parecem nos empurrar para longe dele. Deus sabe onde dói. E no silêncio, Ele também nos escuta. Respire fundo, meu amigo. Feche os olhos por um instante. Sinta o pulsar do seu coração. É o sinal de que ainda há vida, ainda há fé. Hoje, convido você a um mergulho suave, uma pausa de alma, onde as dúvidas se tornam oração e as lágrimas se tornam sementes de esperança. Você também sente que precisa de um tempo com Deus? Então venha comigo. Vamos juntos buscar os sinais que Ele deixa ao longo do caminho, mesmo quando nada faz sentido. Pode ser que, no final dessa jornada, a fé desperte de novo como uma chama que jamais se apaga. Deixe o coração falar mais. Alto. Essa mensagem chegou para você no exato momento em que precisava. Vamos começar. Há dias em que a vida parece um labirinto sem saída, onde cada porta se fecha e cada passo ecoa um vazio maior. É nesse silêncio pesado que o coração grita por respostas, mas o eco é o único retorno. Talvez você conheça bem essa sensação de caminhar sem direção, como se a fé tivesse se perdido no caminho. E então surge o medo. Será que Deus ainda me escuta? Será que Ele me esqueceu? A alma quer acreditar, mas a mente tropeça em mil dúvidas. São nesses momentos que o peito se aperta e a solidão faz morada. É difícil ver esperança quando tudo em volta parece ruir, mas ainda assim, algo dentro de você insiste. É aquela faísca que não morre, mesmo quando a chama parece ter se apagado. O coração lateja e as lágrimas falam uma língua que Deus entende, mesmo quando as palavras se calam. Feche os olhos agora, só por um instante. Sinta o som da sua respiração, o calor que ainda existe no seu corpo. Você está vivo. E isso já é prova de que Deus ainda está com você. Ainda que o mundo não faça sentido, a vida que pulsa em você é sinal de um propósito maior. Não há respostas fáceis para as dores que machucam tão fundo. Mas, às vezes, a resposta não está nas palavras, está no silêncio que acolhe e sustenta. É ali que Deus age, mesmo quando não entendemos. Lembre-se, não há vazio tão grande que Ele não possa preencher. Mesmo na escuridão, Ele continua sendo a luz que guia nossos passos. Ainda que você não veja, Ele está te segurando, como um pai segura a mão do filho que tem medo de cair. Por isso, respire fundo e permita-se sentir tudo o que precisa ser sentido. Chorar não é fraqueza, é oração que nasce dos olhos. E nesse desabafo silencioso, Deus recolhe cada lágrima como um presente precioso. Hoje, a provocação é simples. O que ainda mantém a chama da sua fé acesa, mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece desmoronar? É difícil perceber que Deus ainda deixa sinais. Às vezes, Ele fala em silêncios tão profundos que só o coração entende. Outras vezes, são detalhes pequenos. Um pôr do sol que colore o céu, o sorriso de alguém que cruza nosso caminho, um abraço inesperado que aquece o peito cansado. Esses pequenos milagres são como suspiros de Deus em meio ao nosso caos. Eles nos lembram de que ainda existe beleza, mesmo em meio à dor, porque a fé não é sempre um grito. Às vezes, é só um sussurro que nos faz continuar. Talvez você tenha notado que, quando a esperança parece morrer, algo tão simples quanto um pássaro cantando na janela faz o coração amolecer.
Deus fala através dessas coisas simples e Ele sabe exatamente onde a nossa alma precisa de consolo. Pode parecer pouco, eu sei, mas são essas pequenas luzes que nos ajudam a caminhar no escuro. Como velas que iluminam um quarto sombrio, cada sinal de bondade e beleza é um convite para acreditar outra vez. Não precisamos de respostas prontas para continuar. Precisamos apenas de coragem para abrir os olhos e ver que mesmo em meio à noite há estrelas brilhando, e cada estrela é um lembrete de que a esperança não morreu. No silêncio do seu coração, permita que esses pequenos sinais sejam como bálsamo. Não lute contra a dor, aceite-a como parte do caminho, mas não deixe que ela apague o que Deus ainda quer fazer florescer em você. Quando tudo parece sem sentido, escolha enxergar a graça que se esconde nos detalhes. Porque mesmo que a vida não faça sentido, a fé sempre encontra um jeito de renascer. Hoje, deixo um convite para você. Quais pequenos sinais de esperança você já percebeu ao longo do seu dia? Chega um momento em que lutar contra o silêncio de Deus só cansa ainda mais. É como remar contra a maré, tentando entender o que talvez só o coração consiga compreender. E então a alma aprende a se render, não como quem desiste, mas como quem confia. Rendição não é fraqueza. É coragem de aceitar que nem tudo precisa ser entendido agora. É a ousadia de dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu confio. Quando o peito aprende essa entrega, o fardo se torna menos pesado. Talvez você já tenha sentido isso, um suspiro profundo, uma paz que não faz sentido, mas que acalma tudo por dentro. É assim que Deus age, quando deixamos de tentar controlar tudo e nos entregamos aos seus braços. Não importa quão grandes sejam as dúvidas, a entrega abre um espaço novo, onde a fé floresce mesmo no meio das incertezas. É ali que nasce a confiança. Não de quem tem todas as respostas, mas de quem escolhe crer mesmo sem vê-las. A alma que se entrega descobre que, mesmo sem explicações, há sempre um caminho seguro debaixo dos pés. Cada passo vira oração. Cada respiração, um sinal de que Deus ainda conduz. Essa entrega não é fácil. Dói no começo, pois o medo de perder o controle nos acompanha. Mas é também libertadora, porque nos faz perceber que Deus sempre nos segura, mesmo quando as mãos parecem vazias. Hoje, respire fundo e faça uma pausa. Diga ao seu coração: eu me entrego, mesmo sem saber o final. Esse simples gesto pode transformar toda a sua caminhada. A pergunta que fica no ar é: o que você precisa entregar hoje para confiar de verdade em Deus? É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas quando a vida se torna um campo de batalhas, a fé parece pequena diante das dúvidas. O coração se divide, uma parte quer crer, a outra desconfia. E nesse vai e vem, nasce o aprendizado de que a fé não precisa ser perfeita, ela só precisa existir. A dúvida faz parte do caminho. Ela cutuca o peito, pergunta por quê e nos leva a procurar. É a sombra que, de alguma forma, nos faz valorizar ainda mais a luz. Não tenha medo de duvidar, porque mesmo assim, Deus continua ouvindo o seu coração. No meio das incertezas, você descobre que a fé não é um muro de certezas, mas um fio que te liga ao céu. É como caminhar sobre águas agitadas, sabendo que, apesar do medo, há um Salvador que segura sua mão. E quando a fé e a dúvida caminham juntas, você aprende que não precisa de respostas, só de presença. E Deus promete presença, mesmo quando não promete explicações. Ele segura firme cada passo seu, mesmo quando você sente que vai afundar. A fé que resiste às dúvidas é aquela que não desiste, mesmo quando tudo dentro de nós quer parar. Ela se faz presente em um olhar para o céu, em um suspiro que vira oração, em um abraço que nos lembra que não estamos sozinhos. Por isso, permita que a dúvida exista, mas não a deixe dominar. Deixe que ela seja só uma brisa, porque o vento forte que carrega você é o amor de Deus.
E esse amor é maior do que qualquer medo. Hoje, feche os olhos e permita-se confiar mais uma vez. Mesmo que o medo ainda esteja aí, escolha dar um passo, porque cada passo dado na fé é uma semente que floresce no invisível. A provocação de hoje é: você consegue se permitir crer mesmo quando o medo grita? Às vezes, as palavras se perdem antes mesmo de chegar aos lábios. Tudo o que sai são suspiros, gemidos, lágrimas que falam mais alto que qualquer frase. Mas é ali, no silêncio, que a oração mais sincera nasce. Não dos lábios, mas do coração. Talvez você ache que suas orações não são ouvidas. Mas Deus não precisa de palavras bonitas para entender o que você sente. Ele ouve cada lágrima que escorre, cada batida acelerada do peito. Ele está no silêncio, onde a alma conversa direto com o amor eterno. Quando a vida aperta, a oração se torna um lugar de descanso. Mesmo que você não saiba o que dizer, sente que alguém te escuta. É como se o céu se abrisse para abraçar seu cansaço, e cada suspiro virasse um pedido de socorro. Não tenha medo de ficar em silêncio diante dele. A oração que nasce sem palavras é muitas vezes a mais poderosa, porque nesses momentos a alma entrega tudo o que tem sem reservas, e Deus recebe tudo com ternura. Se as palavras te faltam, ofereça seu silêncio como oração. Ele entende a linguagem das lágrimas e do medo. Ele sabe que mesmo sem explicação, você quer confiar. E isso, por si só, já é uma oração valiosa. A cada vez que o coração se ajoelha, mesmo sem respostas, algo dentro de você se fortalece. A fé floresce em silêncio, como raízes que crescem no escuro, preparando o solo para a primavera que virá. Hoje, convido você a não fugir do silêncio. Permita que ele seja um espaço sagrado entre você e Deus. Ali, sem máscaras, ele encontra a sua essência mais pura. E a pergunta que fica no ar: qual silêncio você precisa oferecer hoje como oração? Quando o chão parece seco, sem vida, é difícil acreditar que alguma coisa boa pode brotar dali. Mas Deus é especialista em fazer flores nascerem onde ninguém espera. Ele é o jardineiro que rega com paciência, mesmo quando tudo parece estéril. É assim com a esperança. Ela nasce no meio do deserto, como uma flor frágil que insiste em viver. Talvez você não veja ainda, mas dentro de você existe uma semente que Ele mesmo plantou e que um dia vai florescer. A dor não desaparece de uma hora para outra, mas quando a gente decide confiar, o coração encontra um alívio que o mundo não pode dar. É como um sopro de vida no meio do cansaço, um lembrete de que a última palavra ainda não foi dita. Cada lágrima que você derrama rega essa semente de esperança. Cada suspiro é como adubo que fortalece as raízes. E mesmo que tudo ainda pareça sem cor, Deus está trabalhando em silêncio para fazer florescer algo novo. A esperança que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce de um amor que não falha, um amor que segura sua mão, mesmo quando você não entende para onde está indo. Não tenha medo de esperar. O deserto não dura para sempre. Um dia, a vida vai florescer de novo, e você vai perceber que cada lágrima tinha um propósito, cada silêncio escondia um cuidado. Hoje, escolha regar essa semente de esperança dentro de você. Mesmo que pareça impossível, mesmo que o medo ainda te visite, porque Deus está sempre preparando a próxima primavera. E eu te pergunto: qual flor de esperança você sonha ver nascer em seu deserto? O coração humano cansa de lutar. Chega uma hora em que as forças se esgotam, e tudo o que queremos é um lugar para repousar. É nesse momento que a confiança se torna um abrigo, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a fé encontrou um jeito de acalmar o peito. Confiar em Deus é como se deitar num campo de girassóis. Mesmo que o céu ainda esteja nublado,
Você sente o calor de um sol que não se vê. É como um abraço invisível, mas tão real que chega a acalmar as tempestades dentro de você. Esse descanso não significa que os problemas sumiram. Significa que você escolheu parar de carregar tudo sozinho. Significa que você entendeu que o controle nunca esteve em suas mãos, mas nas mãos do Deus que sabe o que faz. É um alívio profundo, um suspiro de quem finalmente entrega tudo o que não consegue mais resolver. Um descanso que faz florescer um novo ânimo, uma nova esperança, mesmo quando nada mudou por fora. Talvez você sinta culpa por não conseguir dar conta de tudo, mas Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pede que você confie. E nesse descanso, Ele promete carregar cada lágrima, cada fardo, cada sonho ainda guardado. Quando a gente descansa em Deus, o coração aprende a respirar de novo. Cada batida se torna mais leve e o medo perde força. Porque a fé que descansa é a fé que sabe que Ele está no comando. Hoje, permita-se descansar. Feche os olhos e repita ao coração: eu confio, mesmo sem ver. Porque esse é o maior ato de coragem que existe. Descansar, mesmo no meio da tempestade. E eu te pergunto, onde você precisa descansar hoje para que Deus cuide de você? Chega um instante em que o coração entende que a fé não é só para os dias de sol. Ela nasce justamente nos dias cinzentos, quando tudo parece incerto, mas ainda assim você escolhe acreditar. É ali que a fé renasce como uma chama que nunca se apaga. Deus sabe das suas lutas. Ele conhece cada lágrima guardada, cada medo escondido. E mesmo quando parece que Ele está longe, Ele permanece tão perto quanto o ar que você respira. A fé renasce nesse encontro silencioso, onde o amor vence o medo. Às vezes é difícil ver além da dor, mas Deus é especialista em transformar ruínas em novos começos. Ele faz brotar vida onde tudo parecia perdido. E mesmo que você não saiba como, a fé é a ponte entre o que é e o que será. Essa fé que renasce não precisa ser forte o tempo todo. Ela pode ser pequena como um suspiro, mas tem a força de quem confia em um Deus que nunca falha. E é nessa entrega simples, nesse sim silencioso, que a esperança floresce. Você vai perceber, aos poucos, que as respostas não importam, tanto quanto a presença dele. O coração encontra abrigo quando descobre que não precisa saber o caminho, só confiar que ele sabe. Hoje, olhe para dentro de você. Veja essa chama que nunca se apagou, mesmo nos dias mais difíceis. É a prova de que Deus nunca deixou você só. E eu te digo, a fé que renasce sempre traz consigo uma promessa de recomeço, uma certeza suave, mas poderosa, de que Deus ainda escreve histórias de esperança. A pergunta que deixo para você: você está pronto para deixar essa fé renascer em seu peito? Hoje, eu quero orar com você. Pai, olha para o coração dessa pessoa que chegou até aqui, tão cheio de medos e dúvidas. Que a tua presença seja um bálsamo que acalma a dor e renova a esperança. Que ela sinta tua mão segurando a dela, mesmo quando tudo parece desmoronar. Senhor, que a fé que renasceu nesses minutos encontre espaço para florescer em cada detalhe da vida. Que ela aprenda a descansar em Ti, mesmo sem entender tudo. Que a Tua promessa de amor e cuidado seja como um abraço que não solta, mesmo nas tempestades. Deixe que essa mensagem toque as partes mais silenciosas do seu coração. Permita-se acreditar, mesmo que seja apenas um sussurro de fé, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e Ele nunca te deixou só. Se essa reflexão falou com você, escreva um amém nos comentários, como um passo de confiança, como um suspiro que diz: eu escolho acreditar. E compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando dessa palavra hoje. Às vezes, a resposta de oração que alguém espera vem no carinho de quem lembra. Siga nosso canal, curta e comente aqui embaixo.
porque essa jornada de fé continua e eu quero caminhar com você. Lembre-se, você nunca está só. A fé pode parecer frágil, mas ela é forte o bastante para recomeçar. Sempre.